Hoje são 8 de janeiro de 2025. Pai, que esta data fique registrada no teu livro. Vou mandar que teus filhos tirarão tempo para cultuar aqui e juntos, uns com os outros, aprendemos um pouco mais da tua palavra. Pai, sacia-nos, alegra-nos, vivifica-nos, transforma-nos, regenera-nos, para que possamos chegar mais perto da imagem, da semelhança de Ti. Em nome de Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero aproveitar o ensejo, já que nós vamos ser bem compactos, e começar comigo, pedir oração aos irmãos, para que as nossas programações de 2025 sejam iguais ou conjuguem com a vontade de Deus. Porque se assim acontecer, o que nós desejarmos vai ser realizado, porque vai ao encaixe da vontade de Deus. Então, nós temos alguns planos e estamos orando a Deus para que isso seja realizado. Mas tudo depende, primeiro, da oração. Que a oração é a forma de se comunicar com Deus. Segundo, dedicação. Que a dedicação é uma demonstração para Deus que nós estamos dispostos a realizar o plano que é da vontade dele, que ele colocou no nosso coração. Então, que o Senhor continue nos dando disposição, garra, vontade, a todos nós, não só a mim, mas todos nós, para que nós possamos realizar os planos que Deus tem para nós nesse ano novo, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Alguém mais? Eu peço oração, como sempre, né? Pelos meus filhos, pela salvação dele e pela igreja, a igreja em geral, para que Deus desperte e derrame um avivamento, né, que estamos precisando. Amém. Amém. Também peço oração para que Deus possa continuar dando graça e abrir a minha mente para me aprender mais da palavra de Deus, eu tentar estudar um pouquinho e orar mais um pouquinho para ver se consigo aprender a palavra de Deus e fazer orações de luta, que Deus possa encarar a minha mente mais um pouquinho para ver se eu consigo aprender. Né? Também quero agradecer a Deus, essa semana me colocou nos casos do marido, mas graças a Deus saiu facilmente, então eu fico agradecido. Eu peço oração para Deus curar meus joelhos, né? Que está aqui nos últimos dias, que é só comendo direto. Então é até a quebra todo dia. É como que tem uma coisa solta no joelho. E pelos meus filhos também, que nós estamos aqui na igreja, né? Aqui nós concluímos e como diz Deus, que Deus bota na minha mente para ler essa Bíblia e entender tudo que tem nela, que é o que eu peço, direto, né? E eu leio e eu não entendo. Algumas coisas é que eu entendo. Mas com fé em Deus, um dia eu vou ler e vou entender tudo que tem nela. Amém. Em nome de Deus. Tudo é possível para mim. Glória a Deus. Mais alguém quer pedir oração? Nós temos aqui pessoas nos visitando, né? Temos essa mocinha aqui, que eu nunca vi ela aqui na igreja, é a primeira vez. Como é o nome dela? Maria Eduarda. Rapaz, desculpe. É a Jussara, essa é a Não Jussara. percebi. A Jussara foi a primeira vez que veio do Foi que falou que disse que Foi? veio com o namorado, foi você? Ah, me perdoe, Jussara, que eu esqueci de apresentar. Esse jovem é o seu namorado. Que maravilha. Como é o seu nome? Ramon? Damião. Hoje o culto é diferente, Jussara. Hoje o culto é diferente. Do de sexta e do de domingo. Hoje é mais para a gente aprender, quer dizer, não que os outros não sejam, né? Mas esse é mais voltado para a palavra, para a gente aprender mais a palavra, para tirar dúvidas, tipo um estudo. Entendeu? Então vocês fiquem à vontade para pedir oração, se quiserem pedir oração por alguém. De sexta, como eu disse, hoje é diferente.
Irmã Gilvânia, de oração. A minha oração é, eu peço que para me livrar, né, de lá, do status do homem lá, né, libertar também meus filhos, livrar eles, como vier do trabalho, a minha família, nós todos da igreja, né, em nome de Jesus. Logo, logo, com fé em Deus, Jesus me ajudando, eu tenho testemunho para dar aqui. Estamos orando por mais sua voz. Meus irmãos, quem de nós ficamos felizes quando recebemos uma visita? Eu costumo dizer que a gente só acredita que a pessoa gostou de ter vindo depois que vem a 10ª vez. Então, quem de nós ficamos felizes pela presença do Damião e da Jussara? E da Eduarda. Quem é Eduarda? Olha aqui. Ah, essa aqui. É irmã de São Luís. Da Eduarda, do Damião e da Jussara. Se você está feliz, aplaude a Jesus. Glória a Deus, isso é bom. Sejam bem-vindos, venham mais vezes. Porque Glória a Deus. é muito bom ter vocês aqui. E a participação dos irmãos. Primeiro Reis, capítulo 17. Pode ser a partir do versículo 2. Creio que a sua tradução parece mais calma. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os povos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porquanto não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Serapta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhar 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amados, nós estamos falando do profeta Elias. Esse texto relata que o profeta Elias, levantado por Deus, homem de Deus, separado por Deus, estava vivendo em um momento de dificuldade. Porque todo ser humano tem pelo menos 3
fases em parceria com Deus. A que Elias estava passando nessa história, em 1 Reis, capítulo 17, era a fase da adversidade, da dificuldade. Você pode passar qualquer crise, mas se você passar a crise da falta de alimento, você passa a maior crise da sua vida. Já foi detectado, Damião, que o que o homem mais deseja debaixo da terra, nessa terra, não é outra coisa a não ser aquilo que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Jesus ensinou o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é a busca de todo ser humano. Isaías estava em um momento onde Elias estava em um momento onde a escassez batia a porta. Elias estava num momento onde a dificuldade era eminente e aparente. Aí Deus vem, José Roberto, com a estratégia que na visão humana, na ótica humana, é loucura. Antigamente, minha mãe 3 não tinha o INSS. Você podia ter 100 anos, não tinha aposentadoria. Você tinha que trabalhar. Se não tivesse filhos adultos que trabalhassem para sustentar você, se você fosse viúva, além de você ser vista pela população como alguém que não tinha nenhuma importância, por quê? Porque não tinha marido, e quando não tinha filho, piorou. É alguém isolado do mundo. O termo que os israelitas usavam é quando uma mulher perdia o marido e perdia o filho, é porque ela tinha recebido alguma maldição. Então, essa mulher tinha um filho, mas o texto faz entender que o filho não tinha condições de sustentá-la, faz a gente entender que o filho era pequeno. Aí Deus diz a Elias: olha, vá até Serepta, porque eu ordenei a uma viúva para lhe dar sustento. Na lógica racional, Elias queria dizer: não é a voz de Deus, é alguma outra coisa, menos a voz de Deus, porque a voz de Deus jamais faria isso. Só que na matemática de Deus não é igual a minha. Deus não vê como você, como eu vejo. Ele monta situações para fazer a gente passar as nossas crises com tranquilidade. Perceba que Elias estava na beira de um lago, o lago seguro. Perceba que tudo em volta de Elias era sinônimo de caos, dificuldade, problema, lutas. Aí Deus diz para Elias: vá atrás da viúva. Quando ele chega em Sarepta, a informação que ele tem é: manda ela fazer um bolo para tu e depois ela faz para ela. Aí ele passa a informação para a viúva. Perceba que automaticamente a mulher percebe que ele é homem de Deus. Somos de Deus, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não tenho nada. Eu estou apanhando esses galhos aqui, e é os últimos, para preparar com a farinha, pouquinho que eu tenho lá, e com um pouquinho de azeite, vai ser o último pedaço de bolo que eu vou fazer para mim e meu filho, e depois é esperar a morte. Perceba que a crise estava tão grande que ela não disse: depois eu vou pedir esmola, porque ninguém tinha nada para dar a ninguém. A crise estava tão grande que ela não disse: depois eu vou ver se eu falo com um tio meu, com uma prima minha, com um parente meu, para ver se eles têm alguma coisa para me dar, porque depois de comer isso aqui eu vou morrer. Olha o tamanho da crise. A mulher já estava conformada com a situação. Aí, perceba, uma mulher nessa situação, Deus manda Elias para lá para ela sustentar. Elias é resposta de Deus para a mulher. E a mulher é resposta de Deus para Elias. Mas, se você parar para pensar, não tinha lógica que isso se encaixasse. Aí,
O que me chama a atenção dentro de tantas coisas é a mulher obedece o pedido do profeta. Já que o Senhor está dizendo, eu vou fazer um bolo para tu e depois eu faço para mim. Essa mulher, mesmo sem conhecer o Deus de Israel, ela é tão crente. Ela, se fosse talvez outra mulher, oxe, eu conheço não. Eu nunca te vi. Sei lá quem tu é. O que me ensina é que obedecer a voz de Deus é um dos segredos que vai levar eu e você a vencer neste ano de 2025. Não trabalhe pensando com a sua lógica, com a sua matemática, com a sua calculadora. Trabalhe pensando qual a direção que Deus tem para você, nos planos que você tem este ano. Os planos que a mulher tinha era depois de comer e morrer. Os planos que Deus tinha era depois que ela comesse a farinha e o azeite se multiplicar na sua vasilha. Mas antes, ela tinha que fazer o que não era legal na visão humana. Dar comida primeiro a um estranho. Ela não sabia quem era. Veja, pense comigo se tem lógica. Não tem. Não tem lógica. A mulher está lá com o último pingo de azeite, o último punhado de farinha, e chega um estranho e diz, olha, Deus está mandando dizer para tu que faça primeiro o bolo para mim, e depois que tu fizer para mim, não vai faltar nem farinha para tu, nem azeite para tu ter comida, até chover de novo. Você tem que ser crente para aquele negócio dele. E a mulher creu. E a crença da mulher foi colocada em prática. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela foi e fez conforme o profeta havia lhe dito. Perceba que obedecer a Deus requer renúncia. Talvez. Se a mulher tivesse dito assim, peraí, o senhor é homem de Deus, eu estou vendo que o senhor é homem de Deus, mas deixa eu encher a barriga minha, do meu filho. Se sobrar, aí eu dou para o senhor. Mas o profeta disse que Deus estava querendo que ela pudesse primeiro a ele. E ela não questionou. Você não vê ela questionando na Bíblia. Não vê por um segundo a mulher questionando. Profeta, o que é isso? A outra quantidade de porção de farinha e azeite. O senhor está equivocado. A Bíblia diz que ela foi lá e fez. Sabe quem encanta Deus? Sabe quem encanta Deus? Quando no capítulo 22 de Gênesis, Deus pede Isaac a Abraão, ele não questiona. Ele vai lá e vai levar o filho para fazer aquilo que Deus quer. Quando Deus pede algo a você e você simplesmente obedece, faz Deus ser atraído para olhar com atenção especial para mim e para você. Perceba, é muito fácil a gente entender essas circunstâncias. No período da crise de Elias, eu acredito que ele esperava tudo, menos ser sustentado por uma viúva. Um caso interessante é que Elias passa um período escondido, com medo de Jezabel. Eu sei que não dá tempo de estender a história aqui, mas Elias passa um tempo escondido com medo de Jezabel. Elias passa um tempo mantido por uma mulher viúva. E o que me faz entender que em todos os momentos que você passar na sua vida, o eterno Deus sempre vai estar sustentando você, cuidando de você, protegendo você.
esse ano que se inicia, a gente tem muito que aprender com essa viúva. Primeiro que você tem que aprender, que nós temos que aprender, obedecer a Deus sem questionar. Segunda coisa que a gente tem que aprender é do pouco que Deus multiplica, nunca é do muito. Eu até poderia dar um pouco do meu para o seu Francisco, mas eu tenho tão pouco, não dá para dar. Deus só vai multiplicar o que você tem, se for pouco. Se for muito, como é que você vai multiplicar o muito? Perceba, há pessoas que abençoam a obra aqui no sertão, e eu canso de escutar isso. Pastor, vou mandar essa oferta aí para ajudar nessa obra aí no sertão, que acompanha aqui nas redes sociais. Mas é tão pouco que eu fico constrangido. Eu digo sempre, nunca diga que é pouco, nem fique constrangido. Porque Deus só vai multiplicar quando for pouco. Uma casa nunca se começa de cima, começa do primeiro tijolo, da primeira pedra, do primeiro saco de cimento, do primeiro concreto. Nunca espere começar de cima. A gente tem essa dificuldade. Só fazer as coisas se as situações estiverem favoráveis. Não. Quando essa situação estiver assim, quando a minha situação estiver assim, quando a minha vida estiver assim, aí eu começo a fazer isso. Você vai esperar sentado, nunca vai estar as condições e situação perfeita para você dar o primeiro passo do projeto que Deus determinou para a sua vida. Quando Deus disse para Abraão, sai do meio da tua terra, capítulo 12 de Gênesis, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu estou te dando agora mesmo, o endereço, o local, onde é que você tem que ficar, onde é que você vai almoçar, onde é que você vai descansar, onde é que você vai repousar. Vá lá. Foi assim? Não. Vá para um lugar que eu vou lhe mostrar. Se Abraão não tivesse tomado a iniciativa, Israel hoje não existiria. Deus requer que nós façamos a nossa parte para ele fazer a dele. Mas, pastor, ele não fez a parte dele ainda. Certamente, porque você não fez a sua. Simples assim. Entenda? Deus tem propósitos para conosco, mas Ele quer saber se o pouco que a gente tem, se a gente tem condições de dividir. Ele quer saber se o pouco que a gente tem condições de obedecer o que Deus determinou. Ele quer saber se nós estamos dispostos a obedecer à vontade dEle, independente das circunstâncias. Entenda? Deus trabalha fora da lógica humana. Deus trabalha fora da estatística humana. Nós somos pessoas que devemos ser direcionados por Deus. Então, se somos direcionados por Deus, Deus não depende da situação do tempo, da velocidade do vento, se está chovendo ou estiado, se está fazendo sol ou sereno, para fazer o que Ele quer, o que Ele tem, os seus planos na nossa vida. Simples assim. Então, Elias vivia um momento crucial, chave, fundamental na vida dele. Um momento de obedecer a ordem de Deus. Agora, você ouvir a voz de Deus, obedecer, é uma coisa. Agora, você convencer alguém que você não conhece a fazer aquilo que você está pedindo, porque aquilo ali é a vontade de Deus, é outra coisa. O que foi que fez a mulher obedecer o pedido do profeta? Ela detectou que Elias era um homem de Deus. As pessoas vão fazer o que você pede, na direção de Deus, se elas enxergarem em você um homem, uma mulher, uma jovem, um rapaz de Deus. Pastor, talvez você esteja derrotando isso na sua mente. Mas como eu posso
ser identificada como uma pessoa de Deus. A receita está clara e palpável e visível e audível. Ouvir a voz de Deus. Como eu escuto a voz de Deus, da maneira mais simples e prática, o irmão Renilson começou ali dizendo: irmãos, orem para Deus me ajudar a entender a palavra de Deus. Então, se eu quero entender, significa que eu estou meditando. Deus nunca vai falar comigo sem que eu esteja em diálogo com Ele. Deus é alguém que respeita muito. Em determinadas situações, Ele respeita muito o que você faz. Se você der atenção para Ele, Ele se volta para você. Mas você vai lembrar que lá no Êxodo, Ele disse para o povo de Israel: enquanto vocês voltarem para mim, eu estarei voltado para vocês. Se vocês não mais quiserem se voltar para mim, eu vou continuar voltado para vocês? Não. Então ele está dizendo o seguinte: me procurem, que vocês vão encontrar. Me busquem, que vocês vão achar. Batam, que a porta vai se abrir. Clamem, que eu vou escutar. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Qual foi a parte que Elias fez? Obedeceu. Foi a tarefa. Obedeceu. E a maior dificuldade que nós cristãos temos é de obedecer a Deus. Aí esses meninos, todos eles têm mãe. Se perguntar assim, eles são obedientes? Aí o pai vai passar a cabeça assim. Às vezes eu preciso ter uma conversa de pé de orelha para eles me obedecerem. Você sabia que com Deus a gente parece que funciona bem parecido? Deus fala uma vez, duas vezes, três vezes e a gente ignora. A gente ignora. Mas o que eu acho lindo, o que eu acho bonito, o que eu acho gratificante é que sempre você vai ver na Bíblia Abraão, Jacó, Jeremias, Ezequiel, Neemias, Abacuque, Ageu, por aí vai. Todos aqueles que decidiram obedecer a Deus, eles sempre conseguiram começar e terminar. Quando você não faz as coisas na vontade de Deus, você pode até começar, dar 3 passos, 5 passos, mas você nunca chega no final do projeto. Quando você obedece a Deus, você diz o que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Estava falando aqui domingo que a gente precisa, comigo foi sexta, que a gente precisa continuar correndo. Mas saiba, essa carreira que nós corremos, ela tem um propósito de chegar ao final. E cada dia que passa, se você continuar correndo, você vai guardar a fé e vai dizer como Paulo. Por isso que agora, eu sei, está preparado um galardão, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vida. Ei, todo obediente tem um presente de Deus para receber. Todo. A obediência de Abraão fez ele ser pai de 10 milhões de pessoas. Um homem que foi pai, por Daniel, aos 100 anos de idade. E a esposa tinha só 90. A obediência de Davi fez ele ser o maior rei de Israel. A obediência de Neemias fez ele ser um grande historiador na Bíblia.
A obediência de Ezequiel fez ele ser um grande profeta. A obediência de Daniel fez ele se destacar entre os maiores da Bíblia. A obediência dos apóstolos fez a igreja chegar hoje, aqui onde estamos. A obediência da igreja hoje vai fazer a gente chegar no céu, que está logo ali. A obediência traz consequências, e as consequências serão sempre positivas. As consequências são sempre positivas. O filho obediente vai levar dos irmãos o nome de puxa-saco do papai. Papai gosta mais dele, papai gosta mais dela, papai... Mas não é. É que o filho obediente deixa o coração do pai amolecido. Às vezes a gente quer de Deus algo e não recebe e fica chateado com Jesus. Estou conversando com uma irmã, ela disse que eu tenho um caso para Jesus me dar uma bênção. Nesses últimos 15 dias ele tem que me dar. Se ele não me dá, eu imaginei, eu não disse não, mas eu imaginei. Eu imagino Jesus com a mão na cabeça, preocupado se ele não der a bênção para essa irmã nesses 15 dias. Nós não temos direito de exigir, se é que esse é o termo, de Deus nada. Nós temos o direito de pedir e estar alinhado com a vontade dele, para que o nosso pedido bata com a vontade dele e ele beneficie a gente naquilo que a gente está pedindo. Elias só conseguiu ser Elias, apesar do momento de depressão que ele passou. Eu já falei aqui outro dia, que Elias passou um momento de depressão, um momento de crise de ansiedade. Elias só conseguiu passar por debaixo do arqueiro. Chegou uma hora que o profeta disse: ó Deus, o Senhor me mata porque eu não sou melhor do que os meus pais, e eu prefiro morrer do que passar por essa fase que eu estou passando. Ele só conseguiu chegar onde chegou e ungir um rei porque ele foi um profeta obediente. E se você for perceber, a vida de Elias tem seus altos e baixos. Uma hora ele está confrontando e vencendo 800 profetas de Azera e de Baal. Outra hora ele está correndo de uma mulher. Outra hora ele está sendo alimentado por um anjo. Outra hora ele está correndo da caverna. Outra hora ele procura ouvir a voz de Deus. E vem o vendaval, e vem uma chuva de pedra, e vem isso, e vem aquilo. Até que num momento de um vento tranquilo, sossegado, ele ouve a voz de Deus dizendo: o que fazes aí, Elias? Nós queremos receber a bênção de Deus, mas estamos no lugar errado, na hora errada, na posição errada. Depois que ele chega em Sarepta, ele chega no lugar certo, se encontra com a pessoa certa, é alimentado e abençoa aquele lugar por onde passou. Isso me faz entender que quem obedece à vontade de Deus, à voz de Deus, o desejo de Deus e o querer de Deus, passa as crises, mas vence as crises. Se você fosse olhar as circunstâncias, você vai entender e vai perceber que se você não tivesse Deus, você nem sabe se você estaria aqui. Se você for olhar a circunstância e a situação, você vai entender que se não fosse Deus, talvez você não estivesse nem vivo. Talvez você não tivesse nem nascido. Talvez você tivesse como a minha situação. Que já morri uma vez de certeza. E uma segunda, passei por um processo parecido. E estou aqui. Mas por quê? Porque estamos com Deus. Obedecendo a Deus. Fazendo a vontade de Deus. Que eu não vou negar para você não. Tem hora que eu olho assim e tenho vontade de... Deus diz, vá por aqui, eu digo, não. Eu vou por lá.
Não estou afim não. Aí passa um filme na minha mente. Mas por que eu lhe trouxe aqui? Por que eu lhe coloquei aqui? Por que eu lhe livrei da morte lá? Por que eu lhe dei uma nova chance ali? Foi para você agora fazer o que você quer ou fazer o que eu quero? Aí eu digo, perdoa, Senhor, que por um momento eu esqueço tudo que o Senhor fez e tenho essas atitudes de ingratidão. Como assim, pastor, ingratidão? Quando Deus me pede para fazer algo e você quer ir na contramão daquilo que Deus está mandando você fazer, você está sendo um ingrato. Por quê? Porque Ele só lhe deu essa chance de vida hoje. Não é porque eu mereço, não é porque você merece. Eu sempre digo isso. Porque o propósito dele está se cumprindo nas nossas vidas, dia a dia, passo a passo, como a caminhada do gado. Devagar, mas certo. Como eu disse domingo, eu nunca acredito, por exemplo, que o Damião está aqui hoje, porque simplesmente ele não queria estar em casa e veio para cá. Eu sempre digo que Deus traz as pessoas à igreja, porque Deus tem um propósito para cumprir. E hoje, estou olhando, talvez não entenda, mas no amanhã eu vou olhar e vou dizer, foi por isso que aconteceu isso. Foi para Deus me dar isso aqui. Ainda me lembro perfeitamente. E quando Deus, nós estávamos em condições zero, minha esposa está aí de prova, para trocar o carro, e Jesus me disse, foi 5 ou foi 3 vezes? Aquele negócio do fogo. Foi 3, né? Sim. Jesus me disse, daqui a 3 vezes, esse carro vai dar um problema no motor e vocês vão gastar 5 mil. Troca. E eu disse para ela, as condições nossas zero. Zero. A gente estava igual a viúva. E na minha incredulidade, eu já pensei, será que Deus veio? Aí a informação veio novamente. Daqui a 3 meses esse carro, eu passei para ela a informação. Daqui a 3 meses esse carro vai dar problema no motor. Ela creu. Eu creio. Então, se é assim, vamos passar para frente. Deus está me dizendo que vai dar pau, então vai dar pau de novo. E sem possibilidades, sem as condições, a gente fez aquilo que Deus determinou. Minha esposa disse que não queria um carro feio desse, que era um carro de funerário. Mas foi o que Deus mandou. O carro era outro. Mas se fosse outro, não tinha condições de carregar a quantidade de coisa que esse carrega hoje. Som, caixa, mala, cadeira, pessoas. Não tinha condições. Se fosse o carro que ela queria, não tinha condições de carregar a metade do que isso aí carrega. Quando a gente comprou esse carro, a gente não entendia por quê. Era esse carro e não o que ela queria. Mas a gente fez. Quando eu perco a perna, aí a gente entende. Era por isso que Deus queria que a gente comprasse um carro maior. Porque tem que levar isso e mais pessoas. O problema é que nós nunca vamos entender hoje uma coisa que Deus não quer que a gente entenda hoje. Nunca. Então, o que é que nós devemos fazer? Ser obediente. Quem é que está com o calendário do tempo na mão? É Deus. Então Ele está mandando seguir por aqui, eu vou seguir por aqui. Mas eu estou com vontade de ir por lá, mas Ele está dizendo que é por aqui, então vou por aqui. Quem coordena a sua vida é Deus. Todos aqueles que seguirem a direção de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus, nunca vai estar com a cara na parede. Nunca. Pode até parecer que vai dar. Mas na hora
Aos 48 do segundo tempo, Deus faz uma manobra, dá um cavalo de pau, faz alguma coisa e muda a história. Vivemos isso radicalmente na nossa vida. Eu queria que você entendesse que a fé não tem lógica. A fé não é uma questão de matemática. 2 mais 2 são 4, 4 mais 4 são 8, 8 e 8 são 16, 16 e 16 são 32. Não. Não é. A fé não é matemática. Não é ciências exatas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza do que eu não estou vendo. Por que, pastor, eu não consigo o objetivo? Primeiro passo, obediência. Segundo passo, fé. Foi o que a mulher fez. Foi o que Elias fez. Se eu não tenho obediência, consequentemente não tenho fé. E se eu não tenho fé, eu não vou obedecer. E se eu não faço essas coisas, eu não tenho resultado para que o plano de Deus seja edificado na minha vida. É uma questão que nem tem, né? E eu conheço pessoas que querem entender o inexplicável. Por exemplo, por que a terra gira? Mas por que aquilo? É porque aquilo. Tem coisa que se explica, tem coisa que não. A Bíblia diz que nós devemos por fé e não por vista. Deus tem levantado, e eu tenho orado para isso, para Deus levantar nesta localidade crentes que creiam, sem ver como se estivesse vendo. Crentes que creiam de forma tão absurda, como aquela história que eu já contei aqui, da irmã que deu culto de ação de graça, que ia ter o carro de volta, o carro dela foi roubado, sem o carro estar na garagem. Então perceba, fé é um ato que agrada o coração de Deus. Eu li uma frase de Spurgeon que ele dizia o seguinte: fé não combina com dúvida, fé combina com crer. Tire, meu irmão, minha irmã, tire o será da sua vida. Tire o será da sua vida. O será não faz parte da vida do cristão. Aí, a irmã aqui está passando por uma luta. Giovanni. Aí, a gente olha aqui, aí, um irmão, uma irmã esperando, irmã Giovanni, em nome de Jesus, o seu caso já está resolvido. Aí, pastor, mas será? Aí os planos de Deus são estancados. Porque o será é a pedra que impede o meu. E possamos aprender com a Bíblia que a obediência faz milagre. Agora você imagina todo mundo em crise, em seca, e a viúva tendo farinha na panela e azeite na botija, porque obedeceu. É maravilhoso. É fantástico. É lindo. Amém. Sim, Jesus falou dela, você não precisa desse detalhe. Jesus ainda falou dela. Meus irmãos, deixa eu tirar uma dúvida com vocês. O que é que vocês acham da gente começar a estudar a Bíblia nesses dias de hoje? Às vezes quarta, às vezes quinta, às vezes terça. Terça, né? Ou terça ou quarta. O que é que vocês acham da gente começar a estudar a Bíblia livro por livro?
pode começar de Mateus, pode começar de Romanos, pode começar de Atos, Coríntios. O que é que vocês acham? É uma boa situação. É bom que seja um assunto. O senhor vai falar sobre um assunto, porque se for falar todo o assunto de cada vez. Não, mas cada dia é um capítulo. Entendeu? Por exemplo, lá em Rosa Luxemburgo está fazendo assim. Começou no primeiro capítulo de Atos. Já está no 15º, né? Amanhã vai estar no 18, lá em Rosa Luxemburgo. Aí, começou no primeiro. Já são 18 aulas, já está no 18, no capítulo 18. O que é que vocês acham da gente estudar a Bíblia assim, pontualmente, nas quartas-feiras? É interessante que você Só na quarta, porque na terça já está comigo já. é, né? Aí a gente vai dormir. Não, eu estou falando às vezes a gente vem na terça porque a gente tem um compromisso na quarta, entendeu? Mas o dia fixo do culto é na quarta. Só se houver algum imprevisto para a gente, entendeu? Mudar o dia. Mas o dia. Assim, para ser na terça fica muito perto. Não, o dia E fixo na é quarta vai ficar sendo o dia certo. só quando é necessário que a gente esteja em Maceió na quarta, é que a gente muda para terça, que a gente viaja na quarta. Mas o dia fixo é a quarta. O que vocês acham? Vamos começar a estudar o Novo Testamento? Damião, gostou de ter vindo? Gostou. E eu gostei de você ser participativo. Meus irmãos, você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Viendo viu o mesmo sonho de E Beto? aquela minha dúvida do domingo, fiquei cuidado. Ô, Damião, você retornar sempre. Você retorna também? Depois eu não Lúcio. Olha, você tem alguma dúvida? Nenhum de vocês? Agora, eu não sei se vocês querem do jeito que é lá. Por quê? Do jeito que é lá. Em Rosa Luxemburgo, no final de toda a aula, tem questionário, vocês viajam para casa e caem na outra semana. Em cima daquele capítulo que foi estudado. Melhor ainda. Melhor ainda? Quer dizer, para quem sabe ler, né? Para quem sabe ler. Porque, assim, é um incentivo para chegar em casa, quando você for responder o questionário, ler a Bíblia. O que é que você acha, meu irmão? Inglês? Tudo bem, né? Não, está tudo bem. Você concorda com esse negócio? Se o questionário é do assunto do capítulo que o senhor vai ler, bom seria a pergunta do mesmo dia. Porque na outra semana. Não, porque Mas é diferente. Irmão Renilson, para o senhor responder, o senhor vai ter que ler o capítulo de novo. Mas se a gente sabe que vai ser na quarta-feira, então aquele capítulo a gente vai estudar para no dia a gente responder essa pergunta. Mas não vai ter tempo para isso. Mas não E na interessa. outra, como é que tem tempo para responder aquelas perguntas e dar o outro assunto? Porque na outra senhor, por exemplo, olha só, eu estou aqui com o questionário da semana passada do irmão Adão. Ele me deu respondido, aí eu vou corrigir em casa. Aí eu já deixei com ele, eu já deixei com ele, eu deixei com ele o questionário do capítulo 17. Amanhã eu vou dar o capítulo 18. Aí eu levo o questionário do 18 e pego o 17 para eu corrigir. E a correção, como é? A correção é, se tiver certo eu coloco o certo, se não tiver eu corrijo. Eu geralmente coloco o versículo onde está, ali a resposta. Mas como é que a gente não passa para o irmão para aprender mais, né? Se ele vê aqui, por exemplo, nesse daqui,
esse daqui foi o capítulo 16. Capítulo 16. Ele. Não, eu ainda não respondi. O 16. Eu ainda não corrigi, vou corrigir amanhã, ainda não tive tempo. Mas o 15, por exemplo. O 15. Ele só errou uma pergunta, o 15. Ele só errou uma pergunta. Foram 17 perguntas. Aí as perguntas que ele vai corrigir no próximo turno, não. Eu dou para ele já corrigida. Deixa eu dar em casa. Não, eu dou para ele, coloco a resposta correta, entendeu? Para ele verificar onde foi que ele errou. Entendeu? É bem interessante. Tem como a gente em casa se aprofundar mais no assunto. O que dá tempo, né? Porque, Aprender não, mais. para vocês responder, vocês vão ter que abrir o capítulo perguntar. e ler de novo. A gente lê o versículo e vai responder o que entender. O que? Isso. Responder a pergunta. Isso, você não precisa colocar exatamente como está o versículo. Eles lá, eles leem e respondem pela Bíblia. Eles leem de novo, vão responder pela Bíblia. Eles. É uma prova. Mas você, se você não quiser responder, você pode responder. Não é obrigado Conforme você colocar Eu não exatamente. escrevo bem, não. Eu também não. Eu também não. Eu duvido que. escrevo faltando letra. Ah, não, faltando eu não escrevo. Mas é quase impossível você identificar a minha letra. Leio, ainda leio, agora para escrever. Mas não tem Eu sei problema. quando eu tô Ô, Josefa, o irmão Adão, por exemplo, também, ele escreve faltando letra, ele escreve errado, mas eu entendo. Pronto, é assim. Entendeu? Eu entendo. O Não tem, importante é que você passe para o papel que você que entendeu. você está entendendo. Entendeu? O que é que Aliás, você só faz? o irmão Adão não, né? Mas o melhor livro para começar é Atos mesmo. Meu Deus. Vamos embora. Então vamos fazer assim? Porque no caso, Para quem lê e escreve, porque quem não lê e escreve vai só escutar, né? no caso, mas no caso, Vai só escutar a Josefa, palavra, porque quem não sabe nem fazer. ô Josefa, no caso, lá eu leio o capítulo todinho e vou explicando, entendeu? Eu vou lendo e vou explicando. Vou lendo e vou explicando. Então, se eles tiverem alguma dúvida, onde eu estou explicando? Aí eles perguntam, para e pergunta. Aí para e pergunta. Aí eu trago os fatos históricos, no caso, né? Isso é bom, porque isso tanto faz a gente estudar mais, quanto você estudar mais. Todo mundo vai estudar mais. Porque para poder você passar para a gente, você tem que estudar muito. Exatamente. E nós, para poder aprender alguma coisa, tem que estudar também. E aí, vai participar? Não, mas todo mundo vai participar. Porque, no caso, o livro de Mateus, são 28 versículos, né? Capítulo. E os capítulos, tem uns que são grandes e outros não. Tá tranquilo. Vai estudar. Agora sim, a gente acha que o primeiro capítulo de Mateus vai ser fácil, porque é mais genealogia, aí depois vem o nascimento de Jesus, no caso. É curtinho. Mas, geralmente, como eu falo demais, né? Eu falo demais. Lá, gente, geralmente eu passo 1h30. Só lendo e explicando. Aqui a gente vai ficar mais ou menos 1h10. Porque lá também eles participam mais, entendeu? Eles É isso que é bom de uma aula, é participar. eles Como o perguntam, pastor está falando aí, eu queria participar de uma aula. Eles O estudo discordam. que ele está falando aí, tem coisa que eles. a Não, gente pode pode ser sair, isso. parar alguém e interrogar. Porque assim, eu estou entendendo o que o pastor está falando. Mas aqui 50% não entendeu. Aí eu que estou entendendo, eu interrogo. Porque eu não entendi. Mesmo quando eu não entendi, eu faço o que não entendi e interrogo o senhor, para os outros entenderem. Aí vai, às vezes a gente já chegou o tempo da gente passar de lá quase a noite sempre vai vir aqui, dia de quarto, quando eu vou dia de quarto para lá. Então assim, leva 1h30, 1h40, 2 horas. Não, mas aqui não vai ser assim para... Não, mas eles podem participar sim. Sim, pode, o pessoal vai cansar. Né, Pedro? E que hora é que você chega lá, mais ou menos? Lá a gente chega de 4 horas. Às vezes sai de 6. Aí aqui é muito tarde. Tem gente que está aí para não vem muito aí nas cadeiras. Não, mas a gente chega aqui 7 e vai terminar 8h30. Mas esses estilos de aula é bem diferente. É mais difícil você dormir. Então a participação É mais difícil. Tinha certeza. Se você estudar na escola, você consegue dormir?
Tinha noite que eu não estava nada, botava a cabeça assim, ó. Uma coisa era Eu dois. estava trabalhando no dia todo, quando eu abri, eu vi que estou aqui. Daqui a pouco eu estava na manhã para cá. Mas, Josefa, você entendeu o que foi falado hoje? Um pouco. O que foi que você não entendeu? É difícil dizer assim, porque não entender. Agora, se tivesse umas perguntas que no final o pastor nós fizesse algumas perguntas. Ah, é pergunta que vocês querem, então eu vou dizer. Por que a viúva, quando eu pergunto para vocês, por que a viúva foi abençoada? Não, mas qual foi o processo certo? Mas por que ela deu? Porque ela obedeceu. Mas teve outra questão. Além da obediência, ela teve o quê? Ela teve? Fé. Então, assim, quantos anos passou? Eu não sei lembro se tu falou isso. Se tu falou isso na leitura. Qual o nome do lugar que a viúva morava? Olha, tá vendo? Quando, nesse sistema aí. Quem foi que alimentou Elias no riacho? Vocês sabiam que que Jesus, uma curiosidade com relação a esse assunto, Jesus disse que tinha muitas viúvas em Israel, mas nenhuma delas foi abençoada como aquela de Sarepta, porque lhe faltavam fé. Então, o segredo para sermos abençoados, para termos a bênção de Deus, é o quê? É a obediência e a... Então, eu obedeço porque eu tenho fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que eu obedeça, eu preciso acreditar naquilo que Deus está me falando. Se eu não crer, eu não vou fazer porque eu não creio. E se eu não faço, eu não vou receber. A viúva só foi alimentada durante os 3 anos de chuva, ou de seca, 3 anos de seca, ela foi alimentada porque ela creu. Ela creu no que o homem de Deus estava dizendo. Faça para mim e depois, como era que ela ia fazer depois se não tinha mais nada? O último bolo que tinha, ela fez e deu o profeta. Então ela creu. Faça primeiro para mim, depois você faz para você e o seu filho, para você e o menino. Então ela creu e depois que ela fizesse o bolo, ia ter mais alguma coisa para ela fazer. Mesmo sem ver. Não, eu estou fazendo aqui o bolo com a farinha, a última farinha e a última gota de azeite. Eu estou fazendo aqui o bolo. Mas ele disse que depois eu vou comer. Não sei de onde é que vem, mas eu estou acreditando. Então é essa atitude que nós devemos ter diante da adversidade. Eu não tenho dinheiro para pagar as contas, mas eu creio que vou pagar. Por quê? Porque foi Deus que mandou a gente para cá, foi Ele que mandou eu deixar o trabalho para ficar trabalhando só na obra. Então, Ele não vai deixar de pagar, de mandar o dinheiro, de pagar as contas. Então, eu tenho que crer nisso. Porque senão eu deixo tudo e volto a trabalhar. Irmãos, olhem porque esse processo que eu já comecei parece estar mais difícil do que os outros. Como é que vai dar mais difícil? 3 meses de novo. Vamos orar? Elas não vão conseguir aí. Vocês creem? Vamos orar, irmão? Vamos orar, irmãos. Deus, queremos te agradecer por esse momento maravilhoso. Deus, graças a Deus, porque devemos uma coisa da tua parte. Devemos, Deus, que para a gente conquistarmos alguma coisa, temos que ser fiel e obedecer. Ó Senhor, que cada um de nós, nesta noite, com essas palavras que eu ouvi, possamos cada dia melhorar, crer mais no Senhor. Deus tenha misericórdia, você cada um do céu. Deus de paz para o nosso Pai. E nos dê vitória em tudo, Deus. Ajuda, abre a nossa mente para aprender melhor a tua palavra. E que o Senhor possa nos abençoar.